Você conhece a diferença entre os contraângulos odontológicos? Bom, se você é novo por aqui, o meu nome é Felipe Unhan e esse canal é voltado inteiramente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos com conteúdo novo toda semana. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar as diferenças entre os contraângulos odontológicos. Tem muita gente que ainda não sabe quais são essas diferenças, inclusive alguns dentistas que seguem o nosso canal. Claro que porque é uma diferença interna, né? Externamente a gente não vê muito essa diferença, mas no dia a dia de trabalho ela tem um impacto muito grande. Então hoje eu quis mostrar essas diferenças desenhando aqui no quadro 3 tipos de contraângulos diferentes e que são bem conhecidos aí pelos dentistas e também pelos técnicos. Então, claro, eu desenhei eles só internamente, só a sua parte funcional das engrenagens, tá? Então aqui no primeiro desenho, eu coloquei um contraângulo sem fator de multiplicação ou redução, que é conhecido como o contraângulo 1:1. Então ele não tem nenhum fator nem de multiplicação nem de redução. E o que isso quer dizer? Que as engrenagens deles são iguais e são diretas. Ela não tem nenhuma outra engrenagem que aplica algum fator. Então o tamanho, a quantidade de dentes são iguais aqui, ó. Então transfere esse movimento mecânico até a cabeça do instrumento, que aí sim, claro, tem uma engrenagem diferente, porque é a engrenagem principal da cabeça, e aí todos eles têm esse modelo diferente de engrenagem, que é bem conhecido, mas não é aqui que o fator é aplicado. Então esse primeiro aqui, ele não tem fator nenhum, é chamado de contraângulo 1:1. Então quando alguém abrir um contraângulo desse, vai ver mais ou menos essa disposição aqui de engrenagens. Já o de baixo aqui, que eu desenhei, ele já tem um fator, e ele é um fator de redução. Ele é chamado de contraângulo redutor. Muitos aí aparecem desse jeito escrito no próprio contraângulo, tá? Contraângulo 20:1. Quer dizer que a cada 20 voltas que essa energia mecânica entra aqui no arraste, a cada 20 voltas que ele dá aqui, vai aplicar uma volta aqui no final da broca. Então ele tem esse fator de redução. E como é que funciona? E como é que você identifica esse fator de redução? Ele vai ter um conjunto de engrenagens aqui que está nessa parte de trás aqui, onde tem o arraste. Então, quando você desmonta esse contraângulo, vocês vão ver 6 pequenas engrenagens que são chamadas aí, muitos chamam de engrenagem planetária, e elas estão dentro de uma coroa dentada, né? E elas trabalham, esse movimento entra, passa, ele fica aqui, né? Essa primeira engrenagemzinha que está desenhada aqui, ó, ela fica trabalhando no meio aqui, ó, e move as outras. Então todo esse conjunto gira, e se a gente, aqui eu fiz o desenho olhando de frente. Se a gente tivesse invertido, tem mais três dessa na parte de trás. Então são 6 engrenagens. Então todo esse conjunto de engrenagens gira, e aí o giro que sai essa parte aqui, elas são móveis, tá? Elas não são fixas todas, elas não são todas fixadas entre elas. Isso aqui é tudo separado. Então o giro que sai aqui, ele já sai com essa redução e depois ele só transmite para a cabeça do contraângulo, que vai aplicar essa redução de 20:1. Então esse é um outro tipo de contraângulo que tem muito no nosso mercado aqui brasileiro. O próximo, que também é um contraângulo que tem bastante aqui, né, os dentistas usam muito, é um contraângulo que tem um fator de multiplicação.
né, ele é um contraângulo multiplicador. Então, muitos aí vão pegar e ele vai ter a seguinte descrição no contraângulo. 1:5. Então, o que isso quer dizer? Da mesma maneira que o redutor, a energia mecânica que entra aqui no arraste, ela acaba multiplicando por 5 na saída do instrumento com a broca. Só que esse aqui é um pouco mais simples, porque para multiplicar ele não precisa de todo esse conjunto de engrenagens, ele só precisa ter uma engrenagem maior aqui na saída do arraste. Então essa engrenagem maior faz com que esse giro se multiplique quando transferido para a cabeça do instrumento. Então isso é legal, pessoal, porque muita gente já me perguntou como identificar, por exemplo, se o contraângulo era redutor ou multiplicador. E ele sempre vai ter essa característica, independente da marca, né? Existem várias marcas aí no mercado, mas independente da marca, eles vão ter essas características. Então aí fica mais fácil de identificar qual deles você está trabalhando, de repente até para explicar um pouco mais para o seu cliente. O dentista às vezes não sabe esse funcionamento, como é, e eu acho que é bacana mostrar isso aqui. Então essa foi uma dica assim rápida para entender melhor só como é o funcionamento desses contraângulos. Legal, pessoal? Quem quiser saber mais sobre manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, acessa lá o nosso site, tem muita informação lá, tem nossos telefones, e-mail de suporte, tudo o que vocês precisam saber sobre essa profissão. Até o próximo vídeo.